E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs de pé e disse: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. A paz do Senhor, juventude. Assentai-vos, por gentileza. Muito obrigado. Queridos jovens, é para mim uma satisfação muito grande poder, uma vez mais, cooperar com a Cojuade e ao Senhor, exclusivamente ao Senhor, seja toda a honra e toda a glória. Agradeço a Deus pela vida do nosso muito digno presidente, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, por permitir, uma vez mais, usar o púlpito desta igreja que está sob os seus cuidados, para ministrar uma palavra de Deus. A sua muito digna esposa, nossa querida irmã Vaninha, os seus filhos, o Guná, que aqui está, que Deus continue sendo glorificado na vida desta família que Deus nos deu para cuidar de cada um de nós nesse estado. Agradeço a Deus pela coordenação desta linda mocidade. Pastor Eliasar Cavalcante, que Deus abençoe, por extensão toda a sua família e os companheiros que lhe auxiliam. Que Deus continue sendo glorificado pela vida desta coordenação. Que Deus continue sendo o centro das nossas adorações. Que Deus continue abençoando a cada coordenador de jovens e auxiliares, a cada pastor. Estamos hoje agradecendo a Deus nesse encerramento pelos 108 anos de existência da Assembleia de Deus aqui no estado da Alagoas, e também por 100 anos de existência da nossa querida Escola Bíblica para Obreiros. 100 anos formando obreiros neste lugar. Queridos irmãos, eu quero convidá-los para um texto bíblico. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Nós estaremos lendo 2 versículos, portanto, vamos abrir as nossas Bíblias. Prometo não vos cansar. Daqui a pouquinho eu quero ouvir um pouco mais o Douglas, dando lugar aqui na terra, que é isso que a gente quer, dar lugar, é virar os avessos, ir para cima, e à noite a gente já vai estar aqui pingando azeite, em nome de Jesus. Quero aqui dar lugar com vocês, e eu vou acender também minha luz, viu? Vou acender, senão vai queimar tudo. Então vamos acender e a bênção é grande. Capítulo 4, quero ler com vocês os versículos 9 e o versículo de número 10 para uma breve reflexão. Lembrando aos queridos irmãos, ainda há alguns exemplares do nosso livro. Deus nos deu o privilégio de escrever um livro, A Escatologia Bíblica na Perspectiva Pentecostal. Está aqui no estande do nosso jovem irmão Alex, na AC7 Brindes. Então você pode ir lá e adquirir o seu livro, e com muita honra estarei autografando para você. É apenas R$30 um livro, e se 2 jovens se unirem, vai sair R$50, portanto 25 cada livro. E também nós temos um curso bibliológico, do projeto CPP. Há 22 anos, por bondade de Deus, eu ministro aula no ITAD, Instituto Teológico das Assembleias de Deus Educacional. E nós temos um projeto Bereano CPP, curso preparatório para pregadores. E nós oferecemos um pendrive com 16 gigas e um curso com a duração de 1 ano, tá bom? Então, se você quiser, pode procurar ali o irmão Alex e adquirir. Esse curso é 4 módulos. Primeiro módulo, Aprendendo a Pregar na História de Israel, e nós trabalhamos Gênesis desde o capítulo 12 até Malaquias. O segundo módulo, Aprendendo a Pregar nos Evangelhos Sinóticos, falamos de Mateus, Marcos e Lucas. O terceiro módulo, Aprendendo a Pregar no Evangelho segundo João. E o quarto módulo, Escatologia Bíblica na Perspectiva Pentecostal. Você vai estudar no final de 1 ano. Nós enviaremos para você a prova, você faz a prova e nós enviaremos o certificado de conclusão
deste curso livre, que é um curso bibliológico. Portanto, você passa ali e adquira o seu. Capítulo 4, versículo de número 9, assim está escrito: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo: Se me abençoare muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Quem diz amém? Queridos irmãos, nós temos aqui um texto, a narrativa de uma história, a história de um jovem cujo seu nome é Jabes, que no hebraico significa, o nome Jabes tem o significado de causador de dores. É bem verdade que o livro das Crônicas, o primeiro livro, nos seus 7 primeiros capítulos, são capítulos difíceis de se ler, porque vai trabalhar a genealogia das 12 tribos de Israel. E qualquer leitor, por melhor que seja ele, ao ler esses 7 primeiros capítulos, é de dar cansaço e enfado, porque vai trabalhar nomes bem difíceis de se entender e de se interpretar. Mas o que é interessante é que o capítulo 4 vai falar da genealogia da tribo de Judá. Mas observe que o autor vai falando, e ele vai destacar 42 nomes dos versículos 1 do capítulo 4 ao versículo de número 8, ele fala de 42 nomes distintos. Porém, quando chega no verso 9, ele para e conta a história de um jovem em apenas 2 versículos. E ele vai dizer: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E a sua mãe o chamou por nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. E o texto diz: Porque Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo: Se me abençoare muitíssimo, e os meus termos amplificares ou cresceres, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja aflito. E o texto encerra dizendo: E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Então percebam que a partir do versículo 11, o escritor começa falando da genealogia como se nada houvesse acontecido. O que nós podemos entender é que quando Deus quer escrever algo diferente a respeito de alguém, ele abre um precedente até na genealogia, para contar a história de alguém, mesmo em lugares improváveis. Eu não tenho dúvida de que estou pregando para muitos pregadores, para muitas pessoas ilustres aqui esta tarde, a quem Deus levantará com autoridade. Quem diz amém? E eu preciso dizer-lhes esta tarde: o meu e o teu Deus, ele abre precedente na história para inserir a tua história nela, para que o nome dele seja glorificado em nós, por nós e através de nós. Quem diz amém por esta palavra? Observe que quando ele começa a escrever, provavelmente Esdra começa a escrever para o pós-exílico, o livro das Crônicas. Aqui no capítulo 4, ele diz que os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Sobal, Carme, e ele diz que Sobal, e Sobal gera um moço por nome Reaías. O Reaías gera o Jaade gera Almuai gera Laate, e ele vai trazendo a genealogia, mas de repente ele para falar de um jovem, e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. A palavra ilustre significa aquele que recebe característica digna de honra. E quando ele diz que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos,
Ele diz: apesar da sua mãe lhe chamar por nome Jabes, que é causador de dores, e os estudiosos concordam que quando a mãe do Jabes fica grávida do mesmo, ela começa a sentir muitas dores. Foi um parto muito conturbado. Durante o processo de gestação, ela sofre muito, a ponto de dizer: quando esta criança nascer, eu vou colocar o nome dele causador de dores, causador de problemas. Mas percebam que o Deus que intervém na história, interveio na história de Jabes, a ponto do texto dizer que ele foi mais ilustre. Ele recebe característica digna de ser honrada mais do que aos seus irmãos. E o que leva Jabes a se tornar ilustre não é porque ele nasceu na família de Judá. O que leva Jabes a se tornar ilustre não é porque ele fazia parte dos filhos de Joiada. O que leva Jabes a se tornar ilustre não é porque ele pertencia à família de Zobeba. O que leva Jabes a se tornar ilustre está no versículo 10. A Bíblia diz: porque Jabes invocou ao Deus de Israel. E a palavra invocar, queridos irmãos, significa chamar Deus para perto de si. O dicionário bíblico Orlando Boyer define a palavra invocar como aquele que chama Deus em seu auxílio para estar perto do mesmo. Isso indica que Jabes chama Deus para perto dele e conta uma história para o Deus de Israel. Então o que faz Jabes se tornar ilustre é porque ele invocou. E ao olhar a história bíblica, nós podemos entender que não só Jabes se torna ilustre e diferenciado ao invocar, mas outros homens e mulheres tiveram a oportunidade de invocar o Senhor e ter a sua vida mudada também. É bem verdade que ao olhar o capítulo 2 do livro do Gênesis, versículo 7, a Bíblia diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 8 diz que Deus planta um jardim no Éden para pôr o homem que havia formado. Versículo 15 diz que Deus coloca o homem no Éden para cuidar do jardim e lavrar o jardim. Versículos 16 e 17, Deus diz ao homem: de toda árvore que está no jardim, dela comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Enquanto Adão se manteve firme na presença de Deus, Deus vinha conversar com Adão. Logo nós podemos atestar que Adão não teve a necessidade de invocar, porque se invocar é chamar Deus para perto de si. Enquanto Adão está correto, direito, sem pecar, Deus vinha até Adão. Capítulo 3 do livro do Gênesis, versículo 8, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus descia para conversar com Adão. Você já parou para imaginar como era lindo o diálogo de Adão com Deus e de Deus com Adão? Capítulo 2 do Gênesis, versículo 19, a Bíblia diz que Deus deu a Adão a autonomia de colocar o nome em todos os animais. E Deus trazia os animais e Adão lhes colocava o nome. E o nome que Adão colocou, assim foi. Então imagine Deus passeando com Adão e Adão com Deus, e Adão mostrando: Senhor, aquele ali eu coloquei nome naquele, e vai conversando com Deus, e Deus diz: Adão, eu estou indo, mas amanhã eu volto para nós conversarmos. E Adão diz: Deus, eu estou te aguardando. E no dia seguinte Deus descia, mas o homem deixa de dar ouvido à voz de Deus, deu ouvido à voz da sua mulher, comeu do fruto que o Senhor lhe ordenou não comer. A Bíblia nos diz lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 15, que havendo, pois, a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte.
capítulo de número 5 do livro de Romanos, versículo 12. A Bíblia diz: como por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, assim todos pecaram. Lá no capítulo 3 de Romanos, versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olhando a narrativa de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo 39, Jeremias diz: de que se queixa-se o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Capítulo de número 59 de Isaías, versículo 2, a Bíblia diz que o pecado e a iniquidade do homem fazem divisão entre o homem e Deus. Capítulo 6 do livro de Romanos, versículo de número 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então percebam que o homem peca. Quando o homem pecou, conforme a Bíblia nos informa, no livro de Gênesis, capítulo 3, a Bíblia nos diz no versículo 23 e o 24, que o homem é expulso do jardim do Éden. Uma vez que ele é expulso, ele perdeu o privilégio de ter a presença de Deus, porque o homem havia pecado. A Bíblia nos mostra no capítulo 4 do livro do Gênesis, dos versículos 1 a 10, o primeiro homicídio. A Bíblia diz que o Caim matou o seu irmão Abel. Capítulo 4, versículo 25 do Gênesis, nos traz a informação, o texto bíblico, que Adão tornou a conhecer sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Sete, dizendo: Deus me deu um outro filho varão, no lugar de Abel que Caim o matou. Porém este moço por nome Sete vai crescendo, e ao passo que ele vai crescendo, se tornando jovem, ele ouviu o seu pai dizer, ou a Bíblia nos mostra no versículo 26, melhor, do capítulo 4 do Gênesis, que este moço Sete gerou um moço por nome Enos. E Enos vai crescendo e ele ouve o seu pai dizer que o seu avô Adão tinha a presença de Deus toda a viração do dia. Enos começa a questionar o seu pai: papai, por que não temos mais a presença de Deus? Com lágrima nos olhos, Sete lhe responde: meu filho, porque teu avô pecou, e uma vez que pecou, todos pecaram, instituídos estão da glória de Deus. Enos pergunta: papai, será que não tem uma forma de termos a presença de Deus? O Sete lhe responde: meu filho, eu não tenho resposta para esta tua pergunta. Mas na mente do jovem Enos, ele conclui dizendo: tem que haver uma maneira de ter a presença de Deus, tem que haver um jeito de ter a presença de Deus. Eu não me conformo sem a presença de Deus, não dá para viver sem a presença de Deus. Se meu avô teve a presença de Deus, eu também quero a presença de Deus. Meu pai disse que vovô tinha a presença de Deus, eu insisto em ter a presença de Deus. E quem insiste em ter a presença de Deus achará um jeito de tê-la. Louvado seja o seu nome. Enos começa a buscar, e a Bíblia de Estudo Pentecostal diz que em um culto doméstico Enos invoca. E o capítulo 4 do Gênesis, versículo de número 26, diz que a partir de Enos se começou a invocar o nome do Senhor. Enos, quando invoca o Senhor se apresentou para ele. E Enos pergunta: és tu Deus de meu avô Adão? E Deus lhe diz: eu sou. O Senhor é o Deus do meu pai Sete? Deus disse: eu sou. O Enos diz: será que eu posso ensinar às futuras gerações que há uma maneira de ter a tua presença? Aqueles que te invocarem terão a tua presença. Deus disse: pode ir falando para as gerações que quem quiser a minha presença é só me invocar e eu me manifestarei a ele. Onde está a geração que quer invocar a presença de Deus esta manhã, esta tarde? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Enos, a partir de então, ele começa a ensinar às gerações
que se quiser ter a presença de Deus, é só invocar o seu nome. É por isso que quando abrimos a Bíblia no Gênesis capítulo 3, ou melhor, capítulo 5, a partir do versículo 3 ao verso 29, a Bíblia diz que Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos, Enos gerou a Cainã, Cainã gerou a Maalalel, Maalalel gerou a Jared, Jared gerou a Enoque. Enoque, quem foi Enoque? A Bíblia diz lá do capítulo 5, versículo 22, que Enoque andou com Deus. E sabe o que é andar com Deus? Andar com Deus é dormir com Deus, é acordar com Deus, é ir trabalhar com Deus, é voltar do trabalho com Deus, é ir para a escola com Deus, é voltar da escola com Deus. Já era para tu ter dado glória. É vir para a igreja com Deus, voltar da igreja com... Eita, maravilha! Enoque andou com Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: na época de Enoque o pecado está crescendo. Na época de Enoque já era uma geração corrompida. Mas Enoque nos ensina que é possível andar com Deus em meio a uma geração corrompida. Enoque gerou famílias, Enoque trabalhou, Enoque conquistou, mas mesmo assim tinha tempo para andar com Deus. Estão dizendo por aí que é difícil ter a presença de Deus em meio à nossa contemporaneidade, mas é mentira de Satanás. A Cojuade é a prova viva de que é possível estudar, de que é possível trabalhar e mesmo assim ter a presença de Deus. Quem concorda comigo, levante a mão, dá um glória para Jesus essa tarde. É possível. É possível. E Enoque, a Bíblia diz que ele gera Metusalém, Metusalém gera Lameque, Lameque gera Noé. Quem foi Noé? Capítulo de número 6 do Gênesis, versículo de número 8 e o 9 e o 10. A Bíblia diz que Noé, porém, achou graça diante de Deus. Noé era justo em sua geração. E a Bíblia diz que Noé também andou com Deus. Se ele andou com Deus, ele invocou. E se ele invocou, Deus se apresentou. E ele começou a andar com Deus. Deixa eu dizer uma coisa: o desejo de Deus é andar conosco e nós com Ele. É só invocar a Ele, Ele vai andar com você. E esta tarde é tarde de receber autoridade da parte de Deus, porque Ele quer andar com você e você com Ele. Ele quer fazer uma parceria. Aonde você pisar as plantas dos teus pés, Ele vai pisar contigo, porque Ele promete: eu irei adiante de ti, eu endireito o caminho torto, eu quebro porta de bronze, eu despedaço ferrolho de ferro, eu te dou o tesouro da escuridade e riquezas encobertas, para que saiba que eu sou Deus, 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 o Santo de Israel, que chamo você pelo teu nome. Você pode dar um glória para Ele essa tarde. Noé andando com Deus. Noé gera 3 filhos, conforme o capítulo 6, versículo 9 e 10 do livro do Gênesis. Ele gera a Cã, a Sem e a Jafé. Cã não quis muito invocar o Senhor, Jafé não quis, mas Sem, ele quis invocar o Senhor. Gênesis capítulo 9, versículo 26, a Bíblia diz: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus o termo de Jafé, mas habite nas tendas de Sem, porque Sem era um invocador que invocava a presença de Deus. E é tão interessante porque aqueles que invocam a presença de Deus, a sua genealogia não é esquecida. Capítulo de número 11 do Gênesis, versículos de número 11 ao 30. A Bíblia diz que Sem gera Afarxade, Afarxade gera Salá, Salá gera Hebe, Hebe gera Peleg, Peleg gera Reu, Reu gera Serug, Serug gera Naó, Naó gera Terá, e Terá gera Abrão. Quem foi Abrão? Abrão foi alguém a quem Deus o chamou. No capítulo 12 do Gênesis, versículo de número 1, Deus disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E Deus faz 7 promessas a Abrão, dizendo: farei de você uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Com essas 7 promessas, Abraão sai para atender a voz do Senhor. E quando Deus diz: sai da tua terra e da tua parentela para a terra, não é para uma terra, é para a terra, artigo definido. Ou seja, Deus está dizendo a Abraão: você não sabe para onde vai, mas eu já sei para onde te levo. Na casa do teu pai a tua mulher é estéril, mas na terra que eu te levo, a tua mulher vai gerar. Na casa do teu pai você é abençoado, mas na terra que eu te mostrarei, tu serás uma bênção. E ser uma bênção significa ter para emprestar e para não tomar emprestado. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Na casa de teu pai você é filho, mas na terra que eu te mostrarei, você será pai de uma grande nação. Então sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E é interessante porque o capítulo 12 do Gênesis, versículo de número 8, Abraão sai e ele chega ao oriente de Betel. E sabe o que é que a Bíblia diz? Abraão, ele edifica um altar e invocou o nome do Senhor. Houve fome naquela terra, ele desce para o Egito. Mas o capítulo 13, versículo de número 4 do Gênesis, a Bíblia diz que ele volta do Egito e ele foi para o lugar onde ele tinha antes edificado um altar. E sabe o que é que ele fez? Invocou o nome do Senhor. Abraão gera um filho, conforme Gênesis capítulo 21, dos versos 1 a 3, cujo seu nome é Isaque. Porém, quando nós observamos o capítulo 26 do Gênesis, versículo de número 25, a Bíblia nos mostra também Isaque edificando um altar e invocando o nome do Senhor. Capítulo 25 do Gênesis, versículos 25 e o 26, a Bíblia diz que Isaque gera 2 filhos. O primeiro é Esaú, o segundo é Jacó. Esaú não quis buscar e invocar o Senhor, mas Jacó disse: eu quero invocar o Senhor. E Jacó invoca o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos informar que Deus muda o nome de Jacó para Israel, quando ele invoca o nome do Senhor. Capítulo de número 32 do Gênesis, versículo de número 24, Jacó está regressando de Padã-Arã. Agora ele está abençoado com ouro, com prata, com mulheres, com filhos e com grandes fazendas. Mas Jacó percebe que precisaria encontrar-se com seu irmão, e da forma que ele estava, iria ter desastre na família. Aí Jacó fez passar suas mulheres, seus filhos, seus bens. E a Bíblia diz: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão durante toda aquela noite. E durante a noite Jacó dá uma brigada que só os céus para explicar isto. Há alguns dias atrás eu vi um grande pregador pregando, dizendo que aquela briga de Jacó, pastor Eliasar, foi uma briga verbal, porque não tem como o homem lutar com Deus e sair ileso. Mas eu discordo, porque o texto diz que Jacó está agarrado com o anjo. O anjo diz a Jacó: me solta. E ele diz: se não me abençoar, nada feito. O anjo tira a espada, feriu a rotura da coxa de Jacó. Ele disse: pode me matar, mas eu vou morrer lutando. Se não me abençoar, eu não te largo. Então aquela luta foi uma luta literal. Eu quero crer que Jacó dava um tapa, levava 10, rolava no chão, a poeira subia, mas Jacó dizia: eu não vou te largar. Esta tarde nós estamos aqui igual Jacó, glória seja dado o nome do Senhor. Já estivemos de manhã na plenária ali com os irmãos, com os nossos obreiros. Já preguei no segundo horário com as nossas irmãs. Já estou aqui com vocês e vou ficar à noite. Só saio depois de ser abençoado aqui na bênção apostólica. Pode o sangue dar no freio do cavalo, mas nós só vamos sair daqui abençoados. Vamos agarrar na luta e pedir mudança para nossas vidas. Quem concorda comigo que vai lutar até o pôr do sol aqui? Ecalasse amarraia. Nós não vamos largar o anjo. Esta mata é calacebo, revasse-me dararaia. Esta tarde, esta noite é noite de lutar e sair daqui abençoado para a glória do nome do Senhor.
E a Bíblia diz que o anjo, percebendo que Jacó prevalecia, lhe fez uma pergunta: qual é o teu nome? Ele disse: o meu nome é Jacó. O anjo diz: não te chamarás mais o teu nome Jacó, porque com os homens e com Deus lutaste e prevaleceste. Esta tarde é tarde de mudança. O Senhor pergunta para nós: qual é o teu nome? Qual é a tua identidade? Porque tem pessoas que na igreja é uma coisa, fora é outra. Aqui é uma coisa, mas no colégio é outra. Aqui ele fica adorando, mas lá ele fica fora dos muros, agarrando. E o Senhor está perguntando para você: qual é o teu nome? Qual é a tua identidade? Se tiver identidade, vai ter mudança. Se tiver identidade, vai ter bênção. Se pelo menos falar a verdade, mudança da parte de Deus acontecerá esta tarde. Eu vejo grandes mudanças de Deus acontecendo aqui. Mudança da parte de Deus. Qual é o teu nome? E ele diz: eu estou abençoado. Eu tenho gados, eu tenho ovelhas, eu tenho esposas, eu tenho filhos, mas eu continuo sendo Jacó. O anjo disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome, porque com os anjos, ou com Deus e com os homens lutaste e prevaleceste. De manhã cedo Jacó chega manquejando no acampamento. Raquel corre ao encontro dele e parece-me ver Jacó manquejando no acampamento, e Raquel correndo-lhe ao encontro e perguntando Jacó o que aconteceu. Ele disse: por favor, não me chame mais de Jacó. Eu estou manquejando, é consequência da luta, mas o meu nome não é mais Jacó, meu nome é Israel. Eu invoquei e lutei com ele, e ele me abençoou. Estou manquejando, mas estou abençoado. Manquejando, mais abençoado. Manquejando, mais abençoado. Esta tarde pode até sair manquejando, mas vai sair daqui abençoado. Abençoado, abençoado. Quantos acreditam? Quantos acreditam? Quantos acreditam? Quantos acreditam? Levante a tua mão para todos que estão assistindo. Tem milhares de pessoas nos vendo. Na tua casa também seja abençoado. Seja abençoado. Pode até manquejar, mas vai sair daqui abençoado. Ei, o revai o Márcia. Durimi o que macalabore varras. Durimi camantoque raio vou relamaci. Dimio que pacalabore varralashandorabahaya. Manquejando, mais abençoado, porque todos que encontram com Cristo tem que mudar o jeito de andar, muda o jeito de vestir, muda o jeito de falar, muda o jeito de cumprimentar, muda o jeito de assentar, muda o jeito de levantar. Tem que ter mudança, senão não tem encontro. Israel é o teu nome. E quando esse homem teve o nome mudado para Israel? Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 2, dos versos 1 a 4. Deus dá a esse homem 12 filhos. Quantos filhos? Está fraco. Quantos filhos? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Aser. Esses 12 filhos tornam-se as 12 tribos de Israel. Na narrativa do capítulo 4 que lemos, nós temos o Judá. O Judá gera o Pérez, o Judá gera o Esrom, o Judá gera o Carmim,
o Judá gera o Judá gera o Sobal, e o Sobal vai gerando Raías, o Raías gera Jaade, Jaade gera Laate, Laate gera Almutai, e Almutai vai gerando, e chega o Jabes. Jabes, ele se torna ilustre, porque também ele invocou, ele descobriu que invocar é a forma de ter mudança na vida e de ser abençoado, até mesmo porque a Bíblia nos informa, lá no Salmo de número 18, o verso de número 6, o salmista diz no verso 7, eu estava em angústia e em aperto, mas eu invoquei ao Senhor, e ele do seu templo ouviu a minha voz. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, verso de número 7, ele diz, eu estava em angústia, mas eu invoquei ao Senhor, e ele ouviu o meu clamor. Se nós olharmos o que está no Salmo 50, verso de número 15, o Senhor Deus quer fazer uma parceria com a gente. Qual é a parceria que o Senhor quer fazer? Ele diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livro e tu me glorifica, eu te livro e tu me glorifica. É só me invocar. Se você me invocar, eu te livro na tua angústia e tu me glorifica. Se tu não me glória, eu continuo dizendo, eu te livro e tu me glorifica, eu te livro e tu me glorifica. Invoca-me no dia da angústia. Isaías 55:6 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Joel capítulo de número 2, versículo 32, e há de ser que todo aqueles que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Jeremias capítulo 3, verso 57, tu te aproximaste de mim no dia em que te invoquei e me dissestes, não tema. Salmo 147, o verso 145 e o verso 18, a Bíblia diz, perto está o Senhor daqueles que o invoca, daqueles que o invoca em sinceridade. Atos capítulo 2, verso 21, e há de ser que aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. A Romanos capítulo 10, verso de número 13, e todos que invocar o nome do Senhor, este será salvo. E aí nós vamos invocar ou vamos ficar de cara feia? É tarde de invocar o nome do Senhor. O jovem Jabes, ele invocou o nome do Senhor, e quando Jabes invocou o Senhor, Deus se apresentou a ele. E quando Deus se apresentou a Jabes, Deus lhe pergunta, Jabes, você me chamou? Ele disse, chamei. Deus lhe pergunta, o que você quer? E Jabes disse, Senhor, eu quero contar minha história para o Senhor. O Senhor sabe que eu sou Jabes. Deus disse, eu sei. O Senhor sabe que o meu nome é causador de dores. O Senhor sabe que a minha mãe me rejeitou. Mas eu descobri que o Senhor mudou o nome do meu tataravô Abrão, lá no Gênesis 17:5, para Abraão. Eu descobri que o Senhor mudou o nome da minha tataravó Sarai, em Gênesis 17:15, para Sara. Eu descobri que o Senhor mudou o nome do meu bisavô de Jacó para Israel. E Deus dizia, aí Jabes, o que é que você quer que eu lhe faça? Quer que eu lhe mude o nome? Diz, Senhor, é demais para mim. Mas eu quero fazer 4 pedidos para o Senhor. Quantos pedidos? Primeiro pedido está no capítulo 4, verso 10 que lemos. Ele disse, eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. E eu gostaria de conhecer as mãos daqueles que querem ser abençoados muitíssimo pelo Senhor. Jabes disse, eu quero ser abençoado muitíssimo. E Jabes sabia do que está em Provérbios 10:22, que a bênção do Senhor é quem enriquece, ela não acrescenta dores. Se o nome dele era causador de dores, e ele descobre que o Senhor pode abençoar muitíssimo, ele disse, eu quero ser abençoado muitíssimo. E esta tarde eu vejo o brado do que está lá em Josué capítulo 15, versículo 18, como também Juízes 1:15, quando Axa recebe uma terra seca de herança com seu esposo, e ela persuade ao seu esposo a lhe permitir ir conversar com seu pai, Otniel, e ela desce
até a casa do seu pai. E chegando diante do seu pai, ela diz o papai, o pai diz: minha filha, o que tens? O que queres? Ela diz: papai, o senhor me deu uma terra seca, eu quero fontes. E a Bíblia diz que o seu pai lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Axa representa a igreja. Axa representa essa juventude aqui esta tarde, que está pedindo ao pai uma bênção. E esta tarde o pai tem fontes superiores, mas tem fontes inferiores. Eu vou dizer de novo, porque já tem um jovem com a mão levantada ali chorando. Esta tarde o pai, ele tem fontes superiores, mas ele tem fontes inferiores. Pastor, o que é fonte superior? Eu te digo, é o dom da palavra, está na fonte superior. É o dom de variedade de línguas, está na fonte superior. É o dom de discernir os espíritos, está na fonte superior. É o dom de falar em novas línguas, é fonte superior. É os dons da cura, quem quer está nas fontes superiores. É os dons espirituais, está na fonte superior. Quem quer, diga: eu quero, eu preciso desta fonte. Mas também tem fontes inferiores. O que é fonte inferior? É casa boa, diga glória a Deus. Na fonte inferior tem emprego, diga glória a Jesus. Na fonte inferior tem oportunidade na universidade. Na fonte inferior tem casamento. Na fonte inferior tem oportunidade da parte de Deus. E esta tarde, para aqueles que invocar, tem fontes superiores, mas tem fontes inferiores. Fontes superiores e fontes inferiores. Eu quero ver a mão daqueles que precisam de fontes superiores. Fontes inferiores, esta tarde receba da parte de Deus fontes superiores e fontes inferiores. O pedido de Jabes foi: me abençoe muitíssimo. E Deus disse: receba, Jabes, seja abençoado muitíssimo. Qual o segundo pedido? Ele disse: Senhor, já que o Senhor me abençoou muitíssimo, eu quero te pedir em segundo lugar, é que o Senhor cresça os meus territórios. Tem alguém aqui esta tarde que quer o território ampliado? Não, parece que tem pouco. Deixa eu perguntar de novo. Tem alguém aqui esta tarde que quer que o Senhor amplie os seus territórios? Eu vou profetizar debaixo desta palavra e da unção de Deus. Tem muitos territórios essa tarde sendo ampliadas. Não, eu vou dizer para você pegar e pode marcar a data. Hoje, 26 de agosto de 2023, às 16 horas e 28 minutos, tem território sendo ampliado. Tem territórios crescendo. Eika, Siminjobi, Kamarraia. Eu não vim esta tarde para brincar, eu vim para profetizar. E eu quero profetizar na vida desses jovens: territórios ampliados, na universidade, na tua casa, no teu emprego, aonde você mora, aonde você habita, no teu ministério. Prepara, porque territórios serão ampliados. Eita, ei. Eu não estou pregando para quem não acredita, eu estou pregando para quem crê no poder da palavra. Eu estou falando de Bíblia, e a palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes. E eu vou dizer uma vez mais: tem território esta tarde sendo ampliado. Prepare para cantar o cântico novo, porque territórios estão sendo ampliados. Eu ouço esta tarde Isaías 54:12. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas da sua habitação se estendam. Alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque vem bênção para ti, para a tua posteridade. Os teus possuirão casas antigamente assoladas, e esta palavra é fiel e tem endereço.
Esta tarde o Senhor está dizendo: amplia o lugar das tuas tendas, cresçam as cortinas da tua habitação, firma bem as tuas cordas, larga as tuas estacas, porque está vindo coisa boa, 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 está vindo coisa boa. Será que você pode dizer para quem está ao teu lado: amplia as tuas tendas, porque está vindo coisa boa? Pode adorar, porque está vindo coisa boa. Eu estou como profeta de Deus para dizer coisas boas. Está chegando. Só que antes do Senhor ampliar o território, não se assuste se o Senhor separar você de algumas amizades. Tem amizade que está impedindo dos teus territórios serem ampliados. Tem amizade que é como Ló, perto de Abraão. Deus permite que Ló saia de perto de Abraão. E quando Ló se afastou de Abraão, pastor Eliasar, capítulo 13 do Gênesis, versículo 17, Deus chamou Abraão e disse: Abraão, o Ló achou que estava ganhando, achou que foi para as campinas de Zoar, para o Campina do Jordão, achou que te enganou aqui na terra seca, mas fica tranquilo, porque o problema, o mistério não está onde você está, mas com quem você está. Ele foi embora, mas você ficou com a minha presença. E deixa eu te dizer uma coisa, Abraão, começa a percorrer a terra no seu comprimento e na sua largura, e aonde você pisar o pé eu te dou. Aí de manhã cedo Abraão acorda dizendo: isso é meu, isso é meu, aqui 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 é meu, isso é meu, Deus me deu. Esta tarde Deus está dizendo: eu estou ampliando o território. Começa a dizer: é meu, é meu, é meu. Quem tem coragem diga: é meu, esse território é meu, aqui é meu. Na autoridade do nome de Jesus, territórios estão sendo ampliados. Receba! Eios, Tebre achar Yobahalas, Uyapaz, Simincho Relabas, Reicho Kelapor, Kiamandaka. Onde estão aqueles que acreditam? Onde estão aqueles que creem no poder? Onde estão aqueles que creem na palavra? Deus está permitindo que Ló vá embora para ampliar o teu território. Aonde você pisar, Deus te dá, porque Ele está crescendo territórios esta tarde. Primeiro, abençoa-me muitíssimo. Segundo, cresça os meus territórios. Terceiro pedido está no texto. Ele disse: Senhor, já que o Senhor me abençoou muitíssimo e cresceu os territórios, alguns olho grande vai crescer naquilo que o Senhor me deu. Então vou fazer um terceiro pedido: eu quero a tua mão comigo. Eita! Eita, era para a gente estar dando glória aqui em cima. Eu quero a tua mão comigo. Quem quer a mão do Senhor com você? Diga: Senhor, eu quero a tua mão comigo. E quando ele pede a mão do Senhor com ele, ele está pedindo: primeiro, se a tua mão for comigo, oh, glória seja dada o nome do Senhor, haverá proteção em minha casa. Isaías capítulo 14, verso 27, porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem pois o invalidará? E se as suas mãos estendidas está, quem pois a fará voltar atrás? Mão estendida de Deus fala de proteção. Há uma proteção de Deus sobre a tua vida. Tu crer? Tu crer? Se não fosse a mão do Senhor estendida sobre ti, você não estava nem aqui para contar história.
mas a mão dele está estendida, trazendo proteção. Diga glória. Tua mão comigo. Segundo lugar, quando ele pede a tua mão comigo, ele está dizendo, sabe o que é que ele está dizendo? Senhor, eu quero que haja salvação em minha casa. Quantos quer salvação na sua casa? Eita glória. Olha o que diz o texto, Isaías 59, verso número 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. A mão do Senhor não está encolhida. Quando ele disse, eu quero tua mão comigo, ele está dizendo, eu quero que haja salvação em minha casa. Mas em terceiro lugar, quando ele disse, eu quero a tua mão comigo, sabe o que é que ele está dizendo? Eu quero que haja sempre lembrança do meu nome. Isaías 49, verso 16. Palavras do Senhor. Eis que na palma das minhas mãos eu te tenho gravado, diz o Eterno. Você sabia que você está gravado na palma da mão dele? Eita. Ah, se você soubesse o quanto você é querido. Você é o xodozinho dele. Você é o amadinho do Pai. Ei, abacandorevalachúria. Você está escrito na palma da mão dele. Então sinta este carinho, sinta este amor dele para com a tua vida. Quando o homem de Deus disse, eu quero tua mão comigo, ele está dizendo, eu quero que haja lembrança do meu nome. Não se esqueça, ó Deus, que mesmo sendo abençoado, mesmo eu tendo território crescido, eu continuo sendo Jabes, dependente das tuas misericórdias. Em quarto e último lugar, quando Jabes diz, eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Eu quero os meus termos amplificados, foi o segundo pedido. Eu quero a tua mão comigo, foi o terceiro pedido. O quarto pedido, ele diz, Senhor, eu não quero ser aflito pelo mal. E eu gostaria de saber, quantos aqui que quer fazer esse quarto pedido, levantando a mão direita aos céus e dizendo comigo, Senhor, não mais forte, diga, Senhor, não me permita ser aflito pelo mal. E vocês viram como é que termina o versículo 10? E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Isso quer dizer que Deus abençoou Jabes muitíssimo. Deus ampliou o território de Jabes. Deus estendeu as suas mãos sobre Jabes. E Deus permitiu que ele não fosse aflito pelo mal. Cantor Douglas, prepara aí pra gente dar lugar na terra, que eu estou querendo dar lugar aqui, fechar com chave de ouro, dando cambalhota aqui nesse altar e dizendo que Jesus faz o que o homem não pode fazer. Mas deixa eu dizer para vocês, quando Jabes disse, eu quero que do mal eu não seja aflito, ele está embasado no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, a minha fortaleza, o meu refúgio, e nele confiarei. Aí vem a palavra, porque ele te livrará, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Tem muitos jovens aqui que o passarinheiro está doido para te laçar, mas esta noite, nesta tarde, há uma palavra de Deus. Ele vai te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Levante a mão que eu quero profetizar. Não temerás a espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem morte andade que assole o meu dia. Se coloca de pé, por favor. Eu quero profetizar com você de pé. Sabe qual é a palavra de Deus para ti esta tarde? 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você não será atingido. Você não será atingido. Eu vou dizer de novo, outra vez, tu dá um grito de glória. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Será atingido. Não será atingido. E tem mais uma coisa: somente com teus olhos olharás. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, ó Altíssimo, é a tua habitação.
Lá vem a palavra profética: nenhum mal te sucederá, nenhum mal te sucederá, nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Pode ser atingida a casa da direita, a casa da esquerda, mas nenhum mal te sucederá. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma vai chegar à tua tenda. A tua casa está como a casa de Raabe, caia da direita e a da esquerda, mas a tua casa vai permanecer de pé. Nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles sustentarão com as tuas mãos, para que não tropece com os teus pés em pedras. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés dos filhos do leão e da serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, ele me invocará, e eu lhe responderei. Dar-lhe-ei abundância de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Prepara, prepara, prepara.